E ele me falou que o triatlon era um conjunto de 3 esportes, que já existiam 3 interessados para começar e que ele iria fazer essa ponte entre eu e esses futuros atletas, o Marco Ripper, o Carlos Dolabella e o Ronaldo Borges. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Primeiro, queria agradecer a participação de todos vocês que têm feito críticas, comentários, sugestões, elogios. É claro que os elogios são super bem-vindos e dão uma massageada no ego, mas fiquem à vontade, continuem participando. Quem não participou, participe através do Endorfina BR, principalmente no Instagram. Faça seus comentários e me diga o que vocês estão achando desses episódios. E para vocês que já ouvem, já estão acostumados aqui com o Endorfina, vão na iTunes Store e façam um review, atribuam lá algumas estrelinhas, 1, 2, 3, 4 ou 5. Isso ajuda bastante também aí no algoritmo maluco do iTunes, da Apple, que quase ninguém entende ou ninguém entende, mas para dar mais relevância para o meu projeto. E se você curte, gostou de alguma entrevista, compartilhe, divida aí com seus amigos, vá lá no Facebook do Endorfina Podcast com Michel Bogli e compartilhe o episódio que você curtiu com seus amigos e isso também me ajuda bastante. Vamos ajudar o Endorfina a crescer. Semana que vem na verdade nesse final de semana, né, começa o Tour de France e a partir da semana que vem vocês vão ouvir aí uma série de episódios especiais sobre ciclismo, os ciclistas brasileiros que participaram do Tour de France. Então não percam, a partir da semana que vem, um especial do Tour de France, enquanto a gente acompanha a corrida aí mais famosa do ciclismo mundial. Divulguem também aí aos seus amigos e tal, e eu conto com a audiência de vocês. E meu convidado de hoje, um convidado muito bacana, um episódio legal aí onde a gente aborda tanto o tema do triatlon quanto da natação. Então se você é um triatleta, você vai curtir e vai entender também como é que foi o comecinho do triatlon aqui no Brasil em 1982, pois o Alberto Claro foi o primeiro técnico de triatlon do Brasil. Ele foi chamado pelo William Kerr a treinar, foi convidado, né, para conhecer os primeiros triatletas do Brasil e a treiná-los para a primeira prova, que foi a Corrida Alegre, como vocês já devem ter ouvido aí no episódio com os pais do triatlon no Brasil, a família Werneck. E depois ele acabou levando essas 3 pessoas a participarem do primeiro Ironman, onde os brasileiros participaram também em 1982. E o Marco Ripper, o grande Marco Ripper, que já vai estar aqui. Estou tentando aí organizar nossas agendas para que ele conte aí também como é que foi a participação dele, o ingresso dele no triatlon. Tem histórias muito legais, ele tem uma memória bem vívida aí das coisas. E o Marco Ripper, como eu estava falando, em 1982 fez 11 horas e meia no primeiro Ironman, o recorde sul-americano então na época, e o Alberto foi o treinador. Aí o Alberto também foi o treinador do primeiro Ultraman brasileiro, o
José Renato foi um triatleta normal, vamos dizer, que competia as provas no Brasil e que um belo dia resolveu fazer o Ultraman, e ele foi 10º lugar no Ultraman, o que é uma história muito bacana, aí vocês vão ouvir como é que o Alberto estruturava os treinos, sendo um treinador de natação que estava tendo contato pela primeira vez com o triatlon e motivado também pelo desafio. Ele vai contar a história do ingresso dele no Clube Pinheiros, né, os 3 pilares que ele julga aí serem os mais importantes para que as pessoas, os atletas dele, enfim, sigam. Disciplina, seriedade e treino, muito treino. Então ele vai contar aí como é que foi o ingresso dele na equipe de natação do Esporte Clube Pinheiro de São Paulo, que muitos de vocês já sabem que é a equipe mais vitoriosa, a equipe mais medalhista aí do Brasil em termos de títulos, tanto nacionais quanto internacionais. Ele tem uma opinião bem crítica a respeito da natação, que também é uma coisa interessante para você que é nadador e está querendo ouvir um pouco da história e da opinião de um treinador que foi treinador de Cassiano Leal, Gustavo Borges, Luiz Osório, entre tantos outros. Então vale a pena, foi ele quem fez a grande virada na natação do Clube Pinheiros aí no finalzinho, na verdade no meio dos anos 90, então uma história também bem interessante para os nadadores e os fãs da natação. Enfim, uma conversa muito legal, uma conversa que não foi tão longa quanto as outras, mas uma conversa aí bem legal. O cara tem muita opinião, ele está até hoje na ativa, ele foi treinador da Carla Moreno para as Olimpíadas de Atenas e ele conta aí também como é que foi essa aproximação da Carla, da admiração que ele tem por ela e dos rigores que ele impôs para que ele pudesse, né, tentar ajudá-la e como ele diz, ele acabou ajudando bastante a Carla, mesmo com o resultado aí que não foi o esperado nos Jogos de Atenas. Enfim, uma conversa muito legal, vale a pena ouvir, tenho certeza que vocês vão gostar, tanto quanto eu gostei de conversar com o Alberto Bernardo Clar, tá bom? Obrigado, pessoal, até a semana que vem no especial do Tour de France. Um abraço a todos. Esse carioca é considerado o primeiro técnico de triatlon do Brasil. Orientou em 1982 ninguém mais ninguém menos que Marco Ripper, Carlos Dolabella e Ronaldo Borges, os primeiros brasileiros a participarem do Ironman do Havaí, além de Roger de Moraes, meu convidado no episódio 8, e Luiz Tisano. Treinou também o primeiro Ultraman brasileiro, José Manuel Simões da Costa, que na época foi 10º colocado. Migrou para a natação e foi técnico do Esporte Clube Pinheiros durante 15 anos, tendo sido treinador de alguns ícones das piscinas, como Jorge Fernandes, o grande Gustavo Borges e Cassiano Leal, entre outros. Foi também técnico da Seleção Brasileira de Natação nos Jogos de Barcelona, em 92, e Atlanta, em 96. É autor de 7 livros, entre eles 365 Dias Nadando Diferente e a coleção Atividades Aquáticas, Pedagogia Universitária. Foi também técnico da triatleta Carla Moreno, que esteve comigo aqui no episódio 28, para os Jogos da Grécia de 2004. É membro do conselho da CBTRI, professor universitário e atualmente possui sua própria equipe de natação, a Clar Team. Com vocês, Alberto Bernardo Clar. Bem-vindo, Alberto. Muito obrigado e fico à sua disposição para esse nosso bate-papo. Bacana. Pelo teu sotaque, você é carioca, não é isso? Perfeito. E quando é que você se mudou para São Paulo? 1988. A trabalho? Enfim, foi convidado? Já foi para ser técnico do Pinheiros? Isso, eu estava no Flamengo. Nós acabamos de ser campeões, tanto cariocas como brasileiros, e veio o convite. E no dia 1º de março de 1988, nós iniciamos todo o trabalho dentro do Esporte Clube Pinheiros. Ah, que legal. Me diz uma coisa, vamos voltar um pouquinho, aí depois a gente vai falar dessa fase aí que me interessa bastante aí à frente da equipe principal do clube. Como é que foi tua infância? Muito esporte? Como é que foi uma infância lá no Rio de Janeiro?
Olha, eu acredito que a minha infância ela foi muito mais cheia de travessuras do que de esportes, porque na realidade eu vim de uma família com bastante dificuldades financeiras. Então, na realidade, você tinha a rua para brincar, para correr, para andar de bicicleta, mas a palavra praticar esportes, ela na minha vida só veio aos 14 anos, quando eu entrei numa piscina e achei que poderia me deslocar na água, e quando eu vi, eu estava sendo carregado porque eu não sabia flutuar e eu estava me afogando. Então foi assim que eu conheci, na realidade, o esporte. E aí você resolveu se dedicar a esse esporte para não se afogar. Eu teria dois caminhos: ou eu ficava em pânico, ou eu aprendia a nadar. E foi exatamente essa segunda situação que eu decidi. Aprendi a nadar, me tornei atleta, e aí, com certeza, talvez a paixão pela água começou desse momento. Legal. Aí você resolveu se formar professor de educação física e já começou com a natação desde o seu primeiro emprego ou ainda passou por outras modalidades? Não, a natação ela praticamente ocupou todo o espaço da minha vida. Foi a minha paixão, foi o meu amor à primeira vista, e entrei na faculdade com esse propósito. Eu sou filhos de europeus, então ninguém entendia o que era fazer educação física naquela época. Eu bati o pé e acabei me tornando professor aos 21 anos. E no meio disso, eu já era treinador, já tinha alguns resultados bastante razoáveis. E qual não foi a minha surpresa que um ano depois de me formar já estava viajando com a seleção brasileira para estágios técnicos nos Estados Unidos. Bacana. E como é que era a natação nessa época, a natação brasileira nessa época, Alberto? Olha, A gente a está falando de natação que ano? 1900, 1914, 15, entre. 76, 77, por aí, não é isso? Na realidade, só para você ter uma ideia, eu comecei a dar aula com 15 anos, ainda não formado. Então, nós estamos falando de 1968. Uau. Me formei com 21 anos, aí já estávamos em 1974, já tinha passado os Jogos Olímpicos de 1972, onde Max Pitts destruiu e me ajudou ainda a gostar mais de natação. Então, eu diria que todo o meu processo de evolução começou ainda professor universitário, que eu já dava treino, de 1972 a 1980. Eu acredito que foram as grandes transformações que eu tive na minha vida, onde eu tive a oportunidade de sair do Olaria para o Bom Sucesso, que são dois clubes do Rio de Janeiro. Recebi um convite de um sargentão do Exército chamado Rômulo Arantes, o pai do Rômulo Arantes, que foi ator e grande expoente da natação. Ele viu o trabalho, ou pelo menos foi recomendado o meu nome, e aí eu fui para o Vasco da Gama, onde ele estava. 3 meses depois eu já estava no Flamengo, porque ele se transferiu. Então foi uma loucura. E eu descobri que eu aceitava todos os desafios. Eu nunca tinha sido desafiado, e todas as vezes que me perguntavam, você quer? Eu falava, eu quero. Eu não sei, mas se você me ensinar, eu vou tentar ser o melhor. E foi assim o início da minha carreira. Muito legal. O pai do Romulo Arantes, ele era o quê? Da natação. Ele já Ele era o tinha algum. treinador da, Ah, da, ele da era seleção treinador. brasileira. Ah, que legal, cara. Que bacana. E o Rômulo é contemporâneo teu? Você chegou a nadar com ele ou o Rômulo veio depois?
Não, eu acredito que um pouco mais do que a idade dele, mas eu já estava no treinamento, então eu era assistente do pai dele quando ele precisava e cheguei a orientar alguns treinos para ele. Bacana. Bom, aí você foi chamado, né, como você falou agora no comecinho, você foi chamado em 88 para ser treinador do Pinheiros. Agora vamos falar um pouquinho aí do triatlon. E como é que foi o teu contato com o triatlon? Conta aqui pra gente, você já me contou um pouquinho aí que foi o próprio Willen Kerr que te chamou. De onde que você conhecia o Willen? E como é que foi esse contato com o triatlon? Como é que você ficou sabendo desse novo esporte, então? Na piscina do Flamengo. O Willen era um frequentador da piscina e, ao término de um treino que eu acabava de realizar no Flamengo, ele se aproximou de mim e falou: Você gostaria de ser o primeiro treinador de triatlon do Brasil? Eu falei: Eu não sei o que que é, mas eu topo. Você me explica, mas eu topo. É a história do desafio. Eu me descobri assim. E ele me falou que o triatlon era um conjunto de três esportes que já existiam três interessados para começar e que ele iria fazer essa ponte entre eu e esses futuros atletas. E eram exatamente os três que você citou: o Marco Ripper, o Carlos Dolabella e o Ronaldo Borges. E aí você descobriu o que que era o triatlon. Como é que você, como é que você começou a treinar o Ripper, do Dolabella e o Borges? Olha, pelo amor de Deus, eu posso dizer para você que, e para todos os teus seguidores, que foi uma loucura, porque eu não tinha noção, primeiro, como juntar os três, o que eu faço com os três. Comecei a pedir livros emprestados àqueles que podiam me ajudar. Mas uma coisa eu sabia desde cedo, que o triatlon seria uma combinação de três esportes. Porém, o corpo do ser humano, ele sofreria essas três sobrecargas. Então, não adiantava pensar que era socar a mamona na natação e depois socar na bicicleta e socar na corrida que ia dar certo, que o corpo não ia resistir. Então, desde cedo, eu vi que era preciso respeitar o corpo e criar uma harmonia entre os três esportes. E uma outra conclusão também é que não dava para fazer os três esportes todos os dias da semana, porque eu iria gerar um cansaço muito maior no corpo desse ser humano. Então, são, eram coisas que na minha cabeça eram simples e óbvias, e daí eu comecei a construir pautado exatamente na parte fisiológica que eu já tinha começado a aprender através de projetos que existiam de natação, como foi o projeto Que Bom, o projeto Mesbla de natação. Nessa época, o Flamengo era a melhor equipe brasileira de natação, Alberto? Sem dúvida, com muita largueza, como gosta de falar o pessoal do interior, sobre os segundo e terceiro colocado. Nós tínhamos realmente uma hegemonia muito forte, chegando ao ponto de, numa prova específica, que foi a 100 de costas, masculino, dos 8 finalistas do Brasil inteiro, 7 eram do Flamengo. Então, isso era O o Flamengo dominou. Flamengo dominou. Agora, você falou que você era movido a desafios e tal, legal. Mas o que que te fez, além disso, você não trocou o triatlon pela natação, você continuou na natação, mas resolveu dar o treinamento aí a convite do Willen para esses três, vamos dizer, os primeiros triatletas do Brasil. Mas o que que te motivou, assim, o que que te chamou a atenção no triatlon? O diferente. Como é que eu iria ser capaz
de fazer o ser humano nadar, pedalar e correr em uma planilha de treinamento. Isso aí me deixava alucinado. E quem gosta, eles gostavam de treinar e eu gostava de estudar para ver qual era a melhor forma. E a princípio deu certo, porque todos três foram, todos três completaram. O Ripper, na ocasião, foi para o Havaí e fez 11 horas e 36, o melhor tempo da América do Sul naquela época. Não vamos falar agora, né? Agora o É, tempo é frágil. Mas você imagina, nós estamos falando de 40 anos atrás, uma pessoa fazer 11 horas e 36, praticamente com todos os treinos vindo de um empirismo total. A única coisa que eu tentava respeitar era a parte fisiológica e o corpo do ser humano. Foi desse jeito. nessa época, além dos treinos de piscina, na natação do Flamengo, você e a equipe que comandava, a equipe técnica que comandava os atletas do Flamengo, faziam já algum treino fora da piscina, como musculação ou a própria corrida? Sim, existia musculação que todos nós fazíamos dentro do próprio ginásio de musculação que o Flamengo tinha para a natação. E corrida? Muito pouco. Eu diria que corrida era só para quem quisesse. Nós não proibíamos o nadador de correr, mas, no entanto, se ele se sentisse bem, ele poderia fazer um treinamento de corrida. Tá certo. Bom, e aí como é que. E a gente está falando de 82, isso, né? Você já teve. Você já era treinador do Dolabella, do Ripper e do Borges na Corrida Alegre, que foi o primeiro triatlon do Brasil, aquele em ordem invertida, ou você só teve contato com eles depois? Não, não, não. No Corrida Alegre, nós nos preparamos, eu acredito que uns 6 meses para ela. Uau, que legal. Então, Treinador e atleta. Treinávamos a natação no posto 6, onde o pessoal chama de piscininha, ali no Rio de Janeiro. A parte de ciclismo eles faziam em Grumaria, eu não os acompanhava. E a parte de corrida, quando dava, se fazia na Lagoa. Nós tínhamos alguns lugares e até no próprio campo do Flamengo, quando dava. Nós gostávamos muito de trabalhar o final de treinamento correndo de meia na grama para facilitar o relaxamento da passada e, e fazer um volta calma melhor. certo. Você disse que quando você aceitou o desafio, você começou a refletir aí sobre o treinamento, você achava que não valeria a pena treinar as três modalidades no mesmo dia. Cita aí pra gente, se você conseguir se recordar, como é que era mais ou menos uma rotina ou uma estrutura do treino desses três atletas lá no comecinho? Normalmente era segunda e terça dois esportes, quarta completo, os três esportes, quinta e sexta dois esportes e sábado completo ou um longo de bicicleta. Tá, e os treinos basicamente eram pautados num tempo ou numa distância, ou você já fazia intervalados nos três modalidades, ou somente na piscina eram os tiros? Você se lembra aí como é que era esse comecinho? Não, treinamentos exatamente oriundos daquilo que eu já fazia na piscina, com Entendi. séries, com tudo. Que legal. E como é que reagiam os atletas, tanto do ponto de vista psicológico, de aceitar e, enfim, entre aspas, baixar a cabeça, até porque nem eles sabiam como é que se treinava para um esporte novo, e também do ponto de vista fisiológico, como é que você foi percebendo esses dois aspectos desses três atletas que foram grandes atletas do triatlon?
Bom, para iniciar, eles foram heróis. Imagina só, entregar o corpo deles para uma pessoa que nunca tinha visto absolutamente nada sobre esporte, só tinha a natação como base, mas aí também tinha um pouco de respeito pelo fato de já ver resultados com a natação, e isso veio a dar esse primeiro passo de credibilidade. E como no Corrida Alegre eles foram muito, muito, muito bem, eles destroçaram o Corrida Alegre. E eles nas competições iniciais, competições que existiam aqui no Rio de Janeiro, ah, eles andavam muito bem. Então, para eles era tudo uma festa. Então, eu não tive muito problema em relação a eles aceitarem o trabalho, não. E do ponto de vista fisiológico, eles eram, vamos dizer assim, de fato atletas, Ah, para se estar aceitando esse comportavam, volume, essa carga de treinamento, enfim. se comportavam como tal. Eles procuravam comer o melhor possível, eles procuravam descansar, eles procuravam viver a vida de atleta. E depois desse sucesso na Corrida Alegre e depois no Ironman, você foi procurado por outros interessados em participar enfim, em serem orientados por você? Sim, na época apareceu o Roger de Moraes, o Tisano, e eu cheguei a dar um ou dois treinos, eu não vou confirmar essa informação, mas eu me lembro que eu treinava uma antiga namorada do Alexandre Ribeiro e eu participei de uns papos com ele. Eu não me lembro agora se isso virou treino, eu acredito que não, mas foi um ensaio. E eu acredito que e mais um ou dois alunos barra atletas que eu recebi procura. Tá certo. E a experiência deles no Ironman do Havaí e o desempenho deles três, né, mas principalmente do Ripper com esse tempo de 11 horas e 36, te deixou animado para continuar? Enfim, né, você depois vai falar agora aqui, mas você acabou largando o triatlon depois de 2, 3 anos. Como é que foi essa tua vivência aí do triatlon depois do Ironman do Havaí de 82, com a participação deles? Então, foi aí que apareceu o Manuel. Terminou vamos dizer assim, com relativo sucesso, foi divulgado, novo recorde sul-americano, e apareceu o José Manuel. Falou, agora você tem que me fazer, eu preciso agora ser Ultraman. Mas eu falei, mas eu não sei o que que é isso. E aí ele me explicou qual era a prova, que era o dobro do Ironman. Eu falei, pô, isso já está difícil. Um Ironman, imagina o dobro em 3 dias. Mas eles eram muito mais fortes psicologicamente do que hoje eu vejo os triatletas, que me perdoe os que são hoje, mas existia uma força interior bastante diferenciada. E eles não viam problema em nada. Hoje eu já não tenho essa certeza de que não se vê problema em nada. Hoje praticamente se vê problema em tudo. Hoje se fala em patrocínio o tempo inteiro, e naquela época eles iam com o que tinham, faziam vaquinha, e aí eu vi que estava tudo legal, mas eu não estava tendo rendimento financeiro com isso. Esse foi o meu motivo de eu largar o triatlon, que foi exatamente na época que o Djan começou a, a apontar também como um grande triatleta. Ele já veio com um lado comercial que eu não tinha na época, eu não recebia nada para treiná-los, eu ficava me questionando por que doar tanto tempo se eu não conseguia ter um fundo de rendimento que não iria me ajudar. Nem aí, todos eles foram ao Havaí por suas próprias contas e eu não conseguia ter conta para poder ir ao Havaí.
assisti-los pelo menos. Então, isso 2, 3 anos depois criou um incômodo e me fez desistir. Talvez tenha um assunto que talvez vocês desconheçam. Houve, houve uma intervenção que aconteceu na Federação de Triatlon da época e eu estava prestes a me casar. E aí, de repente, liga para mim uma pessoa dizendo que era do CND, do Conselho Nacional de Esportes, e de Brasília, e que, a convite do professor Manuel Gomes Tubino, eu estava sendo convidado para ser o interventor da Federação de Triatlon. Eu falei que eu achava que aquilo era uma piada, que eu não acreditava nisso, e que se por acaso isso fosse verdade, então que o Tubino ligasse para mim. E o cara desligou o telefone e 5 minutos depois o gestor, o senhor Manuel Gomes Tubino, uma figura exponencial no esporte brasileiro no passado, falou: Alberto, aqui é o Tubino, você pediu para ligar para você, então eu estou te fazendo esse convite. E eu acabei recusando, porque eu estava exatamente me casando nessa mesma época e acabou sendo o Marco Ripper sendo convidado logo após e virando interventor da Federação de Triatlon. Eu te confesso que eu não sei a data precisa que isso aconteceu, mas... Mas isso era a Federação de Triatlon do Rio. Não, a Confederação A Brasileira Confederação. de Triatlon, que na época eu não me lembro se era só chamado de Federação de Triatlon ou de Confederação. Certo. Eu te confesso que teria que rebuscar o passado. Uhum. Agora vamos voltar aqui só um pouquinho. O Zé Manuel, quando ele te chamou para treiná-lo para o Ultraman, ele já tinha feito o Ironman? Ele já era um triatleta? Ou ele estava só interessado e soube da prova e te chamou para treiná-lo? Aceitou o desafio e te chamou para treiná-lo? Como é que foi isso? O segundo, ele não havia feito um Ironman, ele só tinha feito os triatlons aqui no Brasil. E era loucura, mas ele estava muito disposto. E essa disposição, mesmo daquele jeito empírico, acabou fazendo ele ser o 10º do mundo na época. Foi sensacional. E ele também era uma pessoa dedicada, enfim, um atleta de verdade para estar aceitando todo tipo de treinamento que você estava passando para ele. E formado em educação física. Você lembra a idade dele mais ou menos na época, Alberto? Ele veio de algum esporte, você lembra? Ele já era, também tinha sido nadador, enfim, corredor? Não, mas ele deve estar ele deve estar beirando os 60, se ele não tiver a minha idade. Certo. Então ele tinha na época também 20 e pouquinhos, né? Sim. Bem pouquinhos. Legal. Bom, e aí você foi convidado aí você viu que o triatlon não estava te levando ao retorno financeiro que você, enfim, proporcional ao tempo que você se dedicava, né? O retorno financeiro era zero, e a natação, ao mesmo tempo, você estava tendo cada vez mais sucesso no Flamengo, até que o Pinheiros te chamou. É verdade. E aí você se mudou para São Paulo de mala e cuia e passou a se dedicar somente à natação. Isso. Legal. E como é que estava a equipe do Pinheiros nessa época? Você foi chamado porque, enfim, tinha acontecido alguma ruptura no clube, ou simplesmente porque o clube tinha se dedicado a melhorar a natação dele, era para você fazer um trabalho de continuidade? Olha, eu vou te contar, porque isso foi um dado que você perguntou, que eu tive o cuidado de vasculhar. Quando eu fui convidado, o Flamengo tinha sido campeão do Troféu Brasil com 1.700 pontos. O Pinheiros era o 5º ou 6º lugar com 180, 200 pontos.
Nossa, que diferença. Esse era o abismo que existia. Realmente eles estavam bastante necessitados de um chacoalhão. Eu acho que a palavra é essa. E aí eles te chamaram com essa missão, vamos revigorar a natação do clube. Isso. E um ano depois, já no final desse ano, nós já éramos campeão do Troféu Júlio Delamare, que eram as equipes de juvenil e júnior. Então isso já acendeu bastante o clube. Me lembro que foi anunciado no alto-falante do clube, foi sensacional. O que basicamente você incorporou, o que você mudou na natação para ter esse desempenho? Dá para apontar aí uma ou duas ou três diferenças básicas do que o clube vinha fazendo, né? Do que o técnico... Qual era o técnico então, você se recorda? Não. Tá. E quais foram as principais diferenças que você percebeu que os atletas te disseram? Olha, a gente não faz isso, mas vamos fazer. A gente faz assim e você mudou fazendo assado. Quais foram? Na realidade, eu diria assim para você, quando eu entrei, eu apresentei um planejamento, eu tive reuniões individuais com todos os atletas, apresentei um macro planejamento numa folha de uma folha grande, tipo cartaz. Eu montei todo um programa e todos aqueles que viam passavam quanto tempo achasse que tinha que passar, mas no final de cada conversa eles tinham que assinar um compromisso de que eles iam tentar aquilo. Então eu não dei muita chance para eles acharem depois, porque eu falei, vocês vão ver todo o plano, todo o programa. Agora é hora de falar. Daqui para frente, só nos campeonatos principais. Aí a gente vai apontar erros e acertos. Mas no meio, não dá. Então, no meu ponto de vista, eu diria para você que os 3 pontos principais é disciplina, seriedade e eu me lembro que o diretor de natação, o senhor Miguel Carlos Canhone, que hoje está na CBDA, ele chegou e falou, e agora com vocês, o professor Alberto, que vai fazer um discurso para vocês. Eu olhei para todos e falei assim, meus jovens, eu não sei como vocês treinavam antes, mas a partir de amanhã vocês treinam. Muito obrigado, acabou o discurso e muito obrigado por vocês me ouvirem. Acabou. Curto e grosso. Foi só isso. Então, disciplina, seriedade e o outro treino. que você... Acabou. E aí não tinha outro jeito. Eles tinham lido o programa, eles tinham aprovado o programa e eles tinham assinado, porque a assinatura ali era o termo de compromisso. Qualquer coisa que eles falassem, eu tinha um caderno com todas as assinaturas. E você conquistou a equipe? Eu acho que sim. Mas eu não vou mentir para você, com 3 meses, tinha um campeonato, era março quando eu comecei, então eu procurei ligar para todos os clubes grandes, graúdos, que tinham um campeonato de inverno brasileiro, e fui ligando. Quem vai participar? Quem vai participar? Não, eu não vou. Não, eu não vou. Quando 2 ou 3 falaram que não ia, eu cheguei para o Pinheiros e falei, nós vamos. Pô, essa é a primeira oportunidade. E nós ganhamos. Claro. E nós fomos campeões. Nós fomos campeões porque provavelmente eles não estavam. E aí cresceu o time. E aí 6 meses depois nós fomos campeões com todos participando. E o que é mais legal, 1 ano depois nós fomos bicampeões. E então aí já era a consagração, a confirmação de que o programa estava dando certo. E você era um técnico muito disciplinador, um técnico muito rígido, Alberto? Sim.
Eu sem tinha essa dúvida. impressão. Isso aí. Funciona, às vezes depende, claro, do atleta, mas muitas vezes funciona, não é? Na realidade, eu sempre costumo dizer que nós passamos por uma faculdade, eu fui ex-atleta, eu estudei muito, então eu peço para eles não acharem, porque eu me doei tanto que quando um atleta acha, eu tenho horas que eu me sinto não muito legal, quer dizer, naquela época, porque eu apresentava programa, apresentava tudo, eu fazia de tudo, e depois, no meio disso, ele ainda queria achar. Nesse ponto, eu bati o pé. E 98% as coisas aconteciam bem. Tá certo. Bom, e aí foi mais ou menos nessa época também que os biatlons do Clube Pinheiros começaram a ser organizados pelo Roberto Azevedo, e de vez em quando surgia ali um Cassiano Leal, um Luiz Osório, correndo contra a gente e dando trabalho, óbvio, né? Porque a natação deles era absurdamente melhor do que a gente e a corrida deles era excelente. Como é que era aí nessa época, já 1988, 90, 91, 89? Como é que era o treinamento desses grandes campeões, inclusive Gustavo Borges? Aí você já fazia um trabalho também de corrida ou a corrida continuou a ser algo voluntário? Não, nessa época, em função até de um pouco desses, porque você sabe que jovem ele quer sempre se expor e o melhor possível. E a gente introduziu um trabalho de corrida para o grupo, misturado com rachão de futebol, mas não havia nada específico para a corrida, mas era dado corrida para os nadadores também, muito em função de que existiam os tais famosos biátlons dentro do Pinheiros. E como existia também alguns nadadores que gostavam de participar dessa prova, então foi assim, fome com a vontade de comer. A corrida não me atrapalhava e ajudava a cabecinha deles, que eles iam se preparar um pouquinho para esse biatlon. Tá certo. E tinha alguma, assim, você conseguia com esses atletas criar alguma correlação com os antigos lá atrás treinos de triatlon quando você passou pelo esporte até 84, 85? Não, a corrida não tinha absolutamente série, não tinha nada. Quando muito, algumas pequenas acelerações, mas eu não me recordo de ter feito isso durante muitas vezes. E provavelmente eles só eram. Você só permitia que eles corressem em determinadas épocas do ano, né? Isso. Tá certo. Eu me recordo enfim, eu disputando com o Cassiano Leal, tentando pegar ele na corrida e cheguei a pegar ele uma vez só, se eu não me engano, mas o que eles abriam da gente na natação era absurdo, porque não dá para comparar um ritmo de natação de um triatleta com um de nadador, né? Mas era muito bacana, assim, acho que foi uma experiência muito legal para quem teve a oportunidade de competir contra essas feras aí do esporte, ter esses referenciais aí na natação estimulando a gente a estar tentando melhorar, né? É verdade. O que que você pode apontar aí já olhando para trás aí, depois de tantos anos? O que diferenciava o Clube Pinheiros, que continua sendo agora, acho que até hoje ele ainda é um dos campeões ou com mais títulos traz para a natação brasileira. O que você acha que o clube tem de diferencial ou tinha? A estrutura é impressionante. A tentativa de se colocar o melhor dentro de um clube só. Legal. É realmente um celeiro de atletas, né? Eu diria que um celeiro de atletas e, vamos dizer, hoje eu acredito que se faça uma escola
não só de atletas como de profissionais, viu? Ah, Porque que muitos dos interessante. profissionais, quase todos os profissionais que comandam a natação brasileira são oriundos do Esporte Clube de Pinheiros. Que legal, que bacana. É um pena que não existem mais clubes pinheiros espalhados pelo Brasil, né? Verdade. Alberto, eu vou ler aqui rapidamente uma matériazinha, uma frase aqui que eu achei no UOL, que saiu em 2004, e eu vou pedir para você comentar. Para aceitar o convite, Clar impôs 3 condições. Em primeiro lugar, que a disciplina fosse o ponto básico da atleta. Em segundo, que ela participasse sem titubear de toda a programação de trabalho que ele apresentasse. Por último, que ele tivesse a possibilidade de montar uma equipe multidisciplinar de apoio para a atleta. A gente está falando aqui da Carla Moreno, que bateu um papo muito legal aqui comigo no episódio 28. Essa notícia saiu na Folha de São Paulo em 2004, no dia 23 de julho de 2004, e foi o ano que você preparou a Carla para as Olimpíadas. Conta como é que foi essa passagem e se o jornalista que escreveu isso daqui escreveu da maneira correta. Bom, primeiro eu quero dizer que é tudo verdade, verdadeira. E eu ainda fiz mais. Ela, ela ligou para mim em 2004, se não me engano, foi em fevereiro. E ela falou assim: Alberto, eu venho por intermédio de uma pessoa, ela disse o nome da pessoa, e disseram que você tem que ser meu treinador de triatlon para a Olimpíada. Aí eu falei assim, mas vamos continuar conversando. E eu senti que ela estranhou isso. E eu continuei falando que eu não tenho certeza do que eu queria. Ela falou assim, não, mas é Olimpíada. Eu falei, sim, mas eu já fui à Olimpíada. Não... Se o problema é a Olimpíada, eu não tenho mais curiosidade, eu já tenho 2 Olimpíadas. E a gente continuou conversando. No meio disso, eu falei para ela, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um endereço e você esteja às 9 horas da manhã para uma reunião comigo. E ela falou, mas Alberto, eu moro em São Carlos. Aí eu falei assim, isso é um problema seu, não é meu. Você falou que quer treinar comigo. E eu estou dizendo que se você quiser treinar comigo, existe uma reunião às 9 horas nesse determinado endereço. Agora você escolhe. Cara, você acredita? Ela veio. Ela acordou, veio com os pais, ela acordou às 3:30 da manhã. Ela pegou o carro e ela estava 10 para as 9 já perto da minha casa, já falando no local onde eu marquei. Tivemos uma reunião de 9 horas até as 4 horas da tarde. Uau! Você vê que foi duro. Falamos sobre tudo. Eu tinha acabado de ser demitido do Pinheiros nessa hora, em janeiro. Então eu acho que eu estava muito mordido e, e eu impus regras. E ela aceitou todas. E eu me lembro muito bem de uma coisa que aconteceu que eu valorizo muito ela porque foi fantástica em todos os sentidos. Depois que a gente fechou, ela falou assim: bom, então agora eu vou atrás de dinheiro para essa estrutura, para tudo, e o meu próprio dinheiro. E ela chegou para mim e falou assim: Alberto, acabei de fechar com o Pão de Açúcar. Eu tive uma reunião agora com o pessoal do Pão de Açúcar e eu acertei com eles, mas eles me pediram uma coisa em troca. Aí eu falei assim, mas tudo bem, mas isso é você. Eu falei assim, não, cabe a você.
Eu falei, mas o quê? Ela falou que eles me pediram para que disputasse 10 triatlons em 10 semanas seguidas e ganhasse os 10. Uau! E eu aceitei, agora você se vira. Foi exatamente isso que aconteceu com menos de um mês de trabalho. Aí eu só pedi uma coisa para ela. Eu falei assim, olha, se eu não estou enganada, você, como toda triatleta, você acha que treino é tudo. Então, para que isso aconteça, eu vou precisar ensinar você a descansar. Porque cansado, eu já sei que você sabe. É Cansar é verdade. com você mesmo. Então, eu preciso te ensinar a descansar. E acredite, Michel, ela ganhou as 10 competições. Foi Uau! fantástico e foi, assim, a melhor entrada de retorno no triatlon que eu tive na minha vida. Que bacana. E Foi aí uma história. daí surgiu as Olimpíadas, logo depois. Isso, Ela se isso, classificou para as Olimpíadas. isso. E, e eu acabei indo até Portugal com ela porque as minhas documentações foram até uma semana depois, quando eles fecharam, porque isso era uma transição, porque ela decidiu tudo isso em cima da hora e eu dei os meus documentos, mas ficaram prontos todos eles uma semana depois do prazo terminado. Então eu fui até Rio Maior com ela e depois ela foi para Atenas e eu voltei para o Brasil. Porém, a gente não tinha noção de absolutamente nada, zero, zero, zero. Se tinha aclive, se tinha subida, de que tamanho, ah, nada, nada, nada. E foi isso que quebrou ela na competição. E ela acabou não terminando, se eu não me engano, né? Não, ela ficou no ciclismo. Ela não Tá aguentou as certo. ladeiras. Legal. E depois vocês continuaram por mais algum tempo? Sim. Ou o trabalho. Ah, legal. Ficamos durante um tempo, eu acho que foi mais uns 2 anos, se eu não estiver enganado. E depois que ela teve no Japão, ela teve inclusive boas classificações no México e no Japão. Na Hungria, eu acho que ela também teve um bom resultado. Mas tudo isso muito à distância, porque eu moro em São Paulo e ela morava em Santos. E aí depois ela começou a treinar com o Sam e a gente se despediu. E depois num evento feito pela CBTRI, uma clínica, onde ela estava presente, o Sam também, eles me fizeram um convite para retornar ao time. E aí agora só como responsável pela natação dela. Isso, isso. Aí foi E até você. 2016. Ah, que bacana. Então até recentemente. Isso. Qual que é a tua ligação com o triatlon hoje, Alberto? Olha, eu digo para você que muito pequena. São as pessoas que me procuram do triatlon, às vezes alguns cursos que eu falo sobre triatlon, que ainda existem muitas dúvidas se nadar em piscina só serve, se não nadar, se existe um estilo diferente para natação de triatlon. Então eu ainda, de vez em quando, eu sou procurado para algum tipo de comentário ou entrevista. Entendi. E triatletas você tem na tua equipe? Amadores? Até o final desse ano passado, eu treinei a Thelma, que ela é campeã amadora dos 40, 44 brasileiras, se não me engano, ou está entre as três. E graças a Deus deu muito certo o nosso convívio. Foi ótimo. Você vê hoje o triatlon cresceu um absurdo no mundo e no Brasil também. Você vê um potencial profissional para você
no triatlon hoje? Você já enxerga isso? Você de alguma maneira busca isso como também um adicional à natação? Olha, eu digo para você que é incrível. Eu vejo o triatlon muito bem, obrigado. E ele está se provando ser uma prova de muita tática, de muita estratégia e com certeza de um condicionamento. Eu acho que aquele que é capaz de entender e interpretar as zonas fisiológicas do triatlon, vamos dizer, de uma linha geral, dentro de um triatlon olímpico, que é o que mais se fala, porque aparece mais a nível olímpico, 15% da prova ela é dentro d'água, 50% ela está dentro, sentado na bicicleta, e 35% na corrida, onde gera o maior impacto. E eu diria que aquele que soubesse dividir entre esses percentuais a nível de esforço, ele vai ter uma propagação de energia muito boa. Mas antes disso, ele terá que se preparar tecnicamente para ser um quase olímpico de natação, um quase olímpico de ciclismo e um quase olímpico de corrida. Tá certo. Voltando rapidamente aqui à natação, o período que você permaneceu no clube, né, que foram 15 anos, aí de 88 a 2003, foi uma época de ouro, talvez a época aí mais vencedora da equipe de natação do clube. Dessa época para cá, ou da época do Flamengo, né, que você já tinha títulos e tal, para o Pinheiros, dessa época para hoje, como é que você avalia a natação brasileira? Né, a gente vê que nos últimos jogos a gente não teve tanto sucesso quanto pelo menos se esperava, né, porque a expectativa também do brasileiro é sempre maior do que o que acontece de fato. Mas a natação brasileira continua dando alegrias e títulos e vitórias aí desde a maratona aquática com a Poliana até as piscinas aí com os nadadores aí de 50 metros. Como é que você avalia a natação aí num olhar de quem passou e passa tanto tempo à frente da natação e na borda de uma piscina? Estamos evoluindo como você acha que deveríamos? Ou a natação brasileira poderia estar melhor? Bom, vamos por partes. Eu diria para você que hoje nós temos talentos, eles nunca deixaram de existir. Hoje eu não tenho a noção do quanto se faz, e acredito que não seja pouco, para os grandes resultados acontecerem, mas em relação àquilo que nós tínhamos no passado, com aquilo que existe no presente, a palavra time, para mim, eu estou vendo menos. O conceito de time, o conceito que faz com que um ser humano seja não só individual, como equipe. Quando você vê aquela expressão do Michael Phelps vibrando naquele revezamento, aonde ali quem estava vibrando não era o Phelps, era a alma dele, não era ele. Ele estava dando muito mais do que apenas o corpo dele. Eu digo para você que hoje é o que eu sinto falta no Brasil. Eu vejo muitos grupos, mas eu não vejo uma equipe. E por que você acha que equipe é, vamos dizer, o caminho a ser seguido? Né? Vamos explicar aqui para o nosso ouvinte. Se a natação é um esporte individual e tem também a classificação por equipes, enfim, nos torneios aí nacionais, e o revezamento, que acaba sendo uma equipe de 4. Por que você acha que equipe, time, esse conceito é o caminho para a melhoria da natação? Vamos lá. Se a palavra time não fosse importante, a equipe da Nova Zelândia, quando dança o haka para fazer
aquela saudação no rugby, isso não aconteceria. Os times de voleibol não aconteceriam. Hoje está acontecendo uma situação que é emblemática na natação como no atletismo. Nós treinamos individual, mas precisamos do time para ganhar força e energia. É só você imaginar uma pessoa indo com seu treinador sozinho o dia inteiro, vivendo 24 horas para o esporte. Tem horas que falta o companheiro do lado, nem que ele seja um sparring, como faz o boxe. Quando você vai dividir o quarto, você não divide o quarto, você está sozinho. O ser humano vive em sociedade. Então ele precisa treinar se considerando um rei, mas é bom ele estar num principado e conviver com outros príncipes. Não dá só, eu quero treinar hoje 4 horas da tarde. A palavra time, quando uma pessoa às vezes não está bem, chega um nadador e fala assim, vamos lá, rapaz, é o teu dia. Você, hoje, ninguém te segura. De repente, era uma frase dessa que ele estava precisando ouvir, não do seu treinador, e sim daquele que cai na água, que se esforça, que se acaba também, num ponto de vista de cansaço, e o atleta, ele sente essa falta. Então, o grito de guerra, eu confesso para você que, fora tudo isso que eu estou falando, eu só vejo a Katinka Rossul como única expressão que foge dessa caixa que eu estou te mostrando. Ela é uma caixa ainda não desvendada, até porque todo mundo fala para não nadar muito, ela nada tudo. Ela nada todas as provas do programa. Não sei se você já chegou a acompanhar essa nadadora. Se Sim. tem 32 provas, o treinador, que é o marido dela, põe ela para nadar as 32 provas. Na Olimpíada, ela não nada todas as provas, mas ela nada muitas provas e ela quase tudo vai bem. Mas ela é um caso que nós temos que estudar ainda para saber qual é o segredo. Fora ela, todos precisam de equipe. Me corrige se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho, né, frequentando e treinando nas piscinas do clube aí também desde 1988, é que a natação, embora seja um esporte individual, mesmo os atletas que competem as mesmas provas, treinam juntos e andam juntos, acaba sendo um esporte que tem, vamos dizer, o espírito do esporte de equipe, não é isso? E mais além, eu vou ainda aumentar mais. Quando você vê que um atleta brasileiro foi para o exterior, ele vai treinar numa equipe fraca ou ele vai treinar numa equipe onde tem todos os campeões? Vai numa equipe onde tem os campeões. Então ele vai procurar os melhores. Então, o bom tem que treinar com o bom. Então, eu não consigo entender a tal da individualidade. Tá aí o César Cielo, quando ele precisou, ele foi para os Estados Unidos. Hoje eu não sei como é que tá os treinamentos dele, mas ele vai ter que procurar onde estão os melhores. Se ele está aqui no Brasil, os melhores da prova dele para treinar do lado dos caras. Ele tem que ter um ponto de referência. Isso vale muito. Tá, faz sentido, né? Você Sim, treinar com gente que te estimula, que te puxa, enfim. E competição é competição, treino é treino. sim, senhor. Na competição, eu insisto, eu não quero o corpo, eu quero a alma. Então, não, não tem nada a ver com treino. É a alma dele que vai estar em jogo e não o corpo dele. Então, você falou aí enfim, dos nadadores que vão para os Estados Unidos, que eu acredito que ainda seja o maior polo aí da natação mundial. E aqui, ao mesmo tempo, a gente continua, né, pelejando aí, temos, como a gente citou agora, talvez o maior expoente, o Clube Pinheiros, que tem uma estrutura aí que provavelmente nenhum outro clube no Brasil tenha.
e agora recentemente, no ano passado, mais escândalo nas federações, no COB, no COI, na CBDA. O que está faltando para a gente se livrar dessas amarras e de repente a gente não perder um grande nadador para uma equipe nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, e para a gente estar fazendo a natação e o esporte, né, de uma maneira geral, porque essa crise, enfim, como eu falei, é do COB, é do COI, na FIFA, enfim, a gente como brasileiros, como esporte brasileiro, a gente caminhar na direção certa e poder finalmente deslanchar e atingir um nível equiparável às grandes nações do mundo. Bom, como dizia o Martin Luther King, eu tenho um sonho. E eu acredito que o que você me falou é muito mais palpável do que a gente imagina. Então vamos lá. Antes de eu sair do Pinheiros, existia um presidente muito alto, eu esqueci o nome dele, ele é falecido, e eu fui visitá-lo no hospital, e ele gostava muito de natação. E antes dele falecer, eu cheguei e falei para esse senhor presidente, falei assim, senhor presidente, me dê a oportunidade de eu tentar isso que eu vou lhe propor agora. A partir de hoje, o senhor não pague mais atleta, porque em território americano ninguém recebe também. As bolsas que os europeus recebem são muito pequenas para atletas, mas, no entanto, dê a eles o que há de melhor em desenvolvimento, a nível de tecnologia, de ciência, de informação, de moradia, psicologia, nutrição, tudo. Dê a ele a maior e melhor estrutura. E o resto ele procura. Infelizmente ele faleceu, ele me ouviu e ele não me falou nada, mas até hoje eu penso assim, Michel, nós estamos mal acostumados em pagar muito. Eu acho que o atleta ele tem que ir em busca, ele tem que ir atrás. E nós temos que nos propor a dar a infraestrutura que ele precisa para ser campeão. Aqui é o lugar de ser campeão. E talvez até esse atleta precise aprender a pagar para treinar, porque ele precisa dar valor, porque tudo que é de graça perde o valor. Ele só recebe. Eu ainda continuo sendo veemente, mesmo um pouquinho com mais idade, com mais experiência, mas eu não tenho a menor dúvida que esse é o caminho para o sucesso. Mesmo num país, porque a gente fala de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que são cidades com um nível socioeconômico mais alto, muito mais alto do que a média do resto do Brasil, mas essa tua opinião, você acha que isso se aplica para o Brasil todo? O cara lá no Acre ou no Macapá, você acha que tem que ser esse caminho? Eu acredito que nós deveríamos ter os centros de alto rendimento, como existem em todos esses países graúdos. Os olheiros teriam que vasculhar no Brasil quem tem chance, e eles morariam nos centros esportivos, aonde teria toda essa estrutura. O Pinheiros, ele não precisa de ter um centro, porque ele já é o centro. Mas o que você falou é perfeitamente plausível, porém, eu acredito que os governos, as prefeituras, eles poderiam fazer as peneiras, convidar-se, como até hoje na Grécia se tem a Espartaquiada. A Espartaquiada é um grande movimento esportivo onde os alunos vão se apresentar para os treinadores. Quem acha que tem talento, aparece lá e se algum treinador gostar, pense. Que legal, não conhecia não, vou pesquisar essa espartaqueada. Sim. Tá certo. Bom,
Alberto, deu já nosso tempo. Quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, a Aclar, a tua empresa com William AWA, enfim, quem quiser te procurar, te consultar ou te contratar para palestras, como é que pode te achar? Ok. Pelo telefone ou WhatsApp, 11 97412 7338, ou então pelo e-mail, tudo minúsculo, A de Alberto, Clar, que é o meu sobrenome, K de Kiko, L de Luiz, A de Alberto e R de Rato, @uol.com.br. São as duas formas bem mais fáceis. Ou escreva Alberto Clar, puro e simples, e me acompanhe pelo Facebook. Ah, bacana. Eu vou colocar, não precisa se preocupar aí quem está ouvindo em anotar agora, eu vou colocar no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, para que vocês possam procurar o Alberto aí para qualquer tipo de informação, dúvidas, contratar ou até mesmo treinar com ele. Alberto, foi um prazer, muito obrigado, parabéns aí pela tua vitoriosa carreira, pelas tuas conquistas e por esse teu trabalho, parabéns também por ter ajudado o triatlon nesse comecinho aí desde 1982, com certeza você também faz parte aí de um desses alicerces que colaborou para fazer o triatlon ser o que ele é hoje aqui no Brasil. E é isso. Bom, eu agradeço e espero que tenha contribuído de alguma forma para esclarecer algumas coisas a respeito desse esporte tão bonito que é o triatlo. Bacana, um grande abraço, Alberto. Outro. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Vá no endorfinabr.com e acesse o post da conversa de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.